Fala galera, tô aqui para a semana no retrovisor 14ª. Um esquema mais relaxado, Cardinals na televisão, saber que o jogo tá tenso, gato no colo, tá uma festa, mas é o que tem para hoje. Bom, eu quero começar falando sobre os jogos, uma característica dos jogos que a gente teve na rodada. Essa foi a rodada da quase virada. 6 partidas em que times abriram uma grande vantagem e de repente se viram, né, pressionados, com medo de tomar virada. 2 delas foram para o overtime e no final das contas todos os 6 times venceram. Isso tudo começou na quinta-feira com aquele jogo que o Minnesota parecia que estava ganho logo no início e Pittsburgh apertou e foi até os 2 overtimes do segundo horário do domingo. Então, manter o placar é algo fundamental. E os times, as defesas, estão com uma certa dificuldade de conter quando o outro vem com muita rapidez, com no huddles e tal. Então, os coordenadores defensivos têm que dar uma parada, avaliar qual as suas melhores formações e entender, né, os adversários para esse momento. Quando chega nos playoffs e a gente está se aproximando deles, as defesas, né, todo mundo estuda mais o adversário. O tempo gasto taticamente é maior, preparação. Então, vamos ver se isso acontece também nos playoffs. Tem sido uma temporada de viradas, vários times perdendo depois de abrir essas vantagens. O Minnesota, que eu usei de exemplo, talvez seja o que mais sofreu nesse sentido, né? Então vamos ver como é que vai ser na hora H. Vamos falar dos jogos importantes, quer dizer, do jogo, né? E eu vou trazer um desses quase viradas, que foi a de Baltimore e Cleveland. Né? Cleveland também abriu com Baltimore sem Lamar Jackson, que já tinha saído logo no começo, machucado. Mesmo assim, eles foram atrás e pressionaram. No final das contas, o Cleveland matou o jogo lá no finalzinho, com uma boa participação, com bom lance do cornerback Ward. Então, uma das coisas que me chamou a atenção nessa vitória de Cleveland foi que os playmakers, tanto da defesa como no ataque, como o Landry, apareceram bem. E essa reta final é a hora dos playmakers. É a hora deles mostrarem por que, né, que os times confiam tanto nele e os times poderem basear as suas jogadas, os seus designs para que eles resolvam. Na zebra, eu resolvi ficar com Atlanta e Carolina. Não é exatamente uma zebra, não. Os times têm campanhas parelhas. Mas o que me chamou a atenção foi os Panthers em casa, né? Depois de terem demitido o coordenador ofensivo para, teoricamente, né, ajustar o playbook para o Cam Newton, tiveram tempo para isso por causa do bye, então eles vinham de bye e perdem um jogo para um time dos Falcons que, se você olhar o elenco, não é para ganhar a quantidade de jogos que eles ganharam. Eu já falei sobre isso, já dei os méritos também para o Arthur Smith e companhia. E, meu amigo, foi uma vitória, e isso conta na cabeça dos donos e tudo mais. Foi a vitória de um time que está com o treinador estreante contra um time que está no seu segundo ano, que deveria estar um pouco na frente do que esse Falcons está. Então aquele início do Panthers já ficou para trás há muito tempo e aquele respiro que eles deram contra os Cardinals também já não está contando mais. Eu vou ficar com os Bengals como o time que preocupa. E eu acho que eles perderam uma grande oportunidade contra São Francisco de ganhar até confiança para essa reta dos playoffs, né? De bater um adversário que não é fácil de se jogar, mostrar para a liga que eles são candidatos reais a esse time. Já tem 5 anos que os Bengals não vão para os playoffs, o time é totalmente diferente, né? Esse time não tem a bagagem
né, para falar, opa, deixa eu correr aqui agora nessas últimas rodadas. Então essa vitória seria importante. Mas não conseguiram conter algumas coisas dos 49ers e se enrolaram. Poderiam ter aproveitado aí uma situação na FC North que pode estar em aberta e se enrolaram. Matchup, fiquei. É a segunda vez que eu estou trazendo o quarterback calouro, o Justin Fields, aqui no matchup, na verdade. E eu resolvi pegá-lo, o desempenho dele como um todo contra Green Bay. Por quê? Porque Chicago é marcado pelas partidas contra Green Bay. E na primeira ele tinha ido mal. Né? Então nessa os números não foram bons, não foram, né, exatamente bons, mas ele deu alguns sopros, né? E devido às circunstâncias também, ali ofensiva baleada, o Jason Peters saiu no meio da partida, complicou ainda mais. Não foi. Os números são piores do que de repente aparenta ser o que foi a performance dele. Em termos de. Então, só para ilustrar, como diz o Gustavo lá no Polinex, são 18 passes completos em 33 tentativas, 224 jardas, a média relativamente baixa de 6,8 para o padrão atual da NFL, 2 touchdowns mais 2 interceptações. Ainda sofreu 2 sacks e correu 74 jardas, que é o que a gente pede também. Ele teve algumas boas movimentações, ou seja, foi melhor do que na partida passada, mas não o suficiente ainda para bater Aaron Rodgers e companhia. Em lesão, foi uma rodada que vários quarterbacks saíram meio cambaleantes das partidas. Alguns saíram durante o jogo mesmo, outros depois, né, veio a informação que estavam sentindo. Mas eu resolvi ficar com o running back, o Eckler, dos Chargers, que agravou um problema que ele estava no tornozelo e passa a ser dúvida para a partida de quinta-feira. É um tempo menor para se preparar numa partida contra os Chargers. Perdão, dos Chargers contra os Chiefs, né, que é determinante para ver quem vai levar a divisão como um todo. E os Chargers precisam muito que o Eckler tenha uma boa noite na quinta-feira para sair com essa chance, né, de campeão e de repente mando de campo nos playoffs. Personagem da rodada, eu vou ficar com Alvin Kamara, que retornou ao time dos Saints e quebrou aí um hiato de derrotas, né? Eu falei algumas vezes também lá no podcast que a baixa do Kamara era pesada demais por tudo que os Saints já tinham passado no campeonato. E a volta dele foi um sopro aí de esperança para chegarem nos playoffs, ainda tem chance. Então o Kamara correu para 25 vezes para alguém que estava voltando de lesão, né? 120 jardas, 4,4 de média, um touchdown e ainda pegou mais 4 passes para 25 jardas. Ele é o ataque dos Saints, né? Ele é o ataque dos Saints. Sem ele a gente viu o que aconteceu, então ele se torna um personagem por essa volta e esse sopro aí para New Orleans. Vamos lá então para os destaques da rodada. Ofensiva eu fiquei com o George Kittle, o tight end do São Francisco. A defesa de Cincinnati não teve qualquer resposta para o que o Kittle faz, para a fisicalidade dele. Nos momentos importantes da partida, foi ele que foi envolvido, inclusive no overtime algumas vezes. Fez um touchdown, 151 jardas. 13 passes completos em 15 targets, mostrando aí o que eu falei, que ele foi praticamente imarcável, né, nessa partida. Ele é a alma do time, apesar do Deebo Samuel ser a locomotiva. Né? Ele é a alma e o Deebo Samuel é a locomotiva desse ataque do 49ers, que tem chance também de playoff. Continua com chance, né? Defensivamente, eu vou ficar com um jogador que vocês nunca imaginavam, de repente, que eu pudesse trazer aqui, que é o Mike Hughes, o cornerback dos Chiefs.
Ele foi responsável por gerar 2 fumbles, um que ele mesmo recuperou e retornou ele para touchdown. Teve 9 tackles, ou seja, os adversários estavam procurando a área dele do campo, né? Então ele faz o tackle para parar a jogada, ou às vezes não, a corrida e tal. Mas geralmente quando o cornerback tem muito tackle, é porque ele está sendo visado. Ou seja, os adversários... Né? E ele respondeu com os turnovers. E é importante porque quando a gente fala da defesa dos Chiefs, a gente sempre fala que eles precisam disso. Eles precisam dos turnovers para equilibrar as ações e para colocar o seu ataque de volta no campo e às vezes em boa posição de marcar, de pontuar. Então, é o que a gente sempre diz, é isso que a gente espera. A gente não espera que a defesa do Kansas City vai ser aquela defesa que vai, né, parar o adversário em 10 pontos e tal, não. Ela espera isso, situações de jogo e turnovers. Special Teams, eu vou voltar para o jogo de São Francisco. Afinal de contas, os caras recuperaram 2 fumbles em punt, né? Tudo bem que eles podem dar aí uma parte do bicho pro rapaz lá dos Bengals, como é que é o nome? Darius Phillips, né? Que soltou as 2 bolas. Mas eles recuperaram a bola. E numa delas já colocou ali na boca da end zone pro touchdown do George Kittle. Então fica o destaque para eles. Calouro, eu resolvi ficar com o running back dos Broncos, o Javonte Williams. Eu já estou há um tempo para trazê-lo. Ele é um jogador que me chama a atenção, né? Ele tem bons números, por exemplo, na temporada ele já acumulou 743 jardas corridas e 6 touchdowns no total. A gente fala muito do Najee Harris, né? Que realmente tem jogado bem, atrás de uma linha ofensiva fraca e tal. O Najee Harris tem 873, um pouco mais de 100 jardas que o Williams. Mas a gente tem que levar em consideração que o Williams divide bola com o Melvin Gordon. Por exemplo, nessa rodada contra os Lions, ele correu 15 vezes para 73 jardas, 4.9 de média, 1 touchdown, ainda pegou um passe para touchdown além. Mas o Melvin Gordon teve 25 carregadas. Ou seja, os números, a gente tem que sempre colocar na balança o que está acontecendo. E o Javonte Williams tem mostrado muito vigor, tem quebrado tecos, tem se destacado recebendo passes também. Então vale aí a menção nessa semana, para não ficar esquecido. Por fim, a jogada que eu escolhi foi o passe do Herbert, né? No 60 jardas, se eu não me engano, para o touchdown do Guyton, de Allen Guyton. E foi muito bonito, foi uma visão, né? Entender aquilo que a gente fala dos quarterbacks novos, né? Deles entenderem o jogo, entenderem as coberturas. Ele viu a cobertura em cover 2 lá atrás, né? Os 2 safeties tendo que retornar para o meio do campo e conseguiu colocar a bola entre os 2, né? Porque eles chamam de split safeties, com a rota interna vertical do Guyton. Então foi um baita conceito de jogada, entendimento e conseguir, né? Colocar 60 jardas lá na frente, que não é fácil não. O link está lá no site então. Galera, semana passada então não teve, né? Porque eu não fiquei meio enrolado aí de coisas extras. Mas estamos de volta. Esteja com a gente também no podcast. Até mais.